Marinho em Pauta, com Ermelinda Rita. Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. A Fundação do Câncer lançou o Manual dos Direitos da Pessoa com Câncer para informar, orientar e auxiliar o paciente sobre os seus direitos. Eu vou conversar agora com o diretor executivo da Fundação do Câncer, o Luiz Augusto Maltoni. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Hermê. Como vai? Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, doutor Luiz Augusto. O que oferece o manual, de importante aí para os pacientes com câncer? Bom, a gente sabe que os pacientes com câncer, ele tem uma série de necessidades ao longo do seu, desde a fase de diagnóstico até tratamento, Ele precisa de medicamentos, ele precisa se deslocar para fazer exames, para internações, enfim, para consultas, ele tem cuidados especiais nutricionais, eventualmente tem que se internar, realizar exames, e para isso tudo, a gente bolou e traduziu de maneira mais simples possível este manual de direitos da pessoa com câncer, que nada mais é do que um compilado de todos os direitos em que a lei permite que acabam trazendo para o paciente com câncer e seus familiares algumas facilitações. Então, por exemplo, o manual ele se divide em vários assuntos, desde direitos sociais, direitos a tratamento, direitos tributários, tarifas de transporte interestadual e urbano, um direito prioritário à justiça, que muitas vezes os pacientes não sabem que tem, enfim, uma série de questões são aí enumeradas e de maneira bastante simples, clara, a gente pensa que possa ajudar os pacientes e seus familiares. Muitas pessoas, com câncer, elas desconhecem, que tem direito até a isenção do imposto de renda e a outros direitos, Vou dar alguns exemplos bem fáceis de compreender. O paciente com câncer, ele tem direito à isenção de imposto de renda se ele já estiver aposentado, e para isso tem lá na cartilha explicando passo a passo qual a documentação necessária, o que ele precisa, onde dá entrada para solicitar esse tipo de benefício. Por exemplo, ele tem direito, dependendo do caso e das situações, a saque do Fundo de Garantia, do PIS/PASEP, pelo fato de ter o diagnóstico de câncer, ele está com câncer em atividade. Então, enfim, tem uma série de situações que as pessoas desconhecem em algumas localidades, estados, municípios. Ele tem tarifa gratuita de transporte coletivo, urbano, entendeu? Enfim, até atendimento prioritário, se ele tem uma questão judicial, etc., pode ser solicitada essa priorização com o paciente com diagnóstico em tratamento de câncer. Então, são alguns dos exemplos que podem ser úteis, Como é que os pacientes com a doença, eles podem ter acesso ao manual? É simples, basta acessar o site da Fundação, cancer.org.br, www.cancer.org.br. Logo no início tem lá o manual, é só baixar, clicar em baixar e baixa na hora ali, é muito simples, muito fácil e tem acesso a toda a cartilha. São em torno de 40 páginas, mas dividido em itens por página, bastante simples, com uma linguagem bastante acessível para que todos possam utilizá-lo. Doutor Luiz Augusto Maltoni, são estimados 625 mil novos casos de câncer no país só esse ano, de acordo aí com o Ministério da Saúde. A que o senhor atribui esse número tão expressivo de casos no Brasil? Na realidade, esse é um número que cresce no mundo todo, o Brasil não fica diferente disso. É lógico que também a gente sabe que nos países de desenvolvimento, essa curva de crescimento é um pouco mais acelerada do que nos países já desenvolvidos, que já controlaram alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer do colo do útero, que infelizmente no nosso meio é um câncer que ainda cresce, na grande maioria das regiões do país, em que muitos países do mundo esse câncer já foi erradicado, tanto é que existe uma campanha imensa, um programa imenso da OMS, e nós na Fundação do Câncer estamos trabalhando fortemente para colaborar no controle e erradicação do câncer do colo do útero nos próximos anos aqui no nosso Brasil. Então, na realidade, eu te diria assim, o que causa esse aumento? Primeiro, o envelhecimento da população, A gente sabe que o câncer, de maneira geral, ele tem relação direta com o envelhecimento. Nós temos hoje uma população com uma faixa etária muito superior à que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Esse é o principal fator. E temos outros fatores que são importantes, como fatores dietéticos, a questão do tabagismo, que no nosso país a gente já avançou
muito no controle, na Política Nacional de Controle do Tabagismo, mas ainda temos muito que avançar. Nós temos mais ainda de 20 milhões de pessoas que fumam, então a gente precisa continuar trabalhando essas questões, que com isso a gente sabe que em torno de 30, 35, até 40% dos casos a gente consegue diminuir o número de casos novos com medidas de atividade física, alimentação adequada, não fumar, conseguir não ingerir demais bebida alcoólica ou minimizar a ingesta de bebida alcoólica. São coisas que não parecem complexas, mas que são mudanças de hábito que são importantes. Aqui no estado do Rio de Janeiro, qual é o tipo de câncer, vocês têm aí, qual é o tipo de câncer que tem o maior número de casos? Bom, para mulheres o maior número de casos é o câncer de mama, né? Repete praticamente no Brasil todo, exceto alguns, mas câncer de mama é o primeiro lugar. Em homens é o câncer de próstata, né? São os dois principais cânceres. Obviamente que eu estou tirando aí câncer de pele. O câncer de pele é 30% de todos os cânceres. É o primeiro lugar de todos no Brasil todo e no mundo. Só que como é um câncer que na maioria das vezes ele fica explicitado por uma lesão na pele e o tratamento, a retirada cirúrgica de maneira geral cura esses pacientes, a gente coloca como uma estatística, como ele é o primeiro mesmo, o mais frequente, mas ele tem uma morbimortalidade muito baixa, quer dizer, muito poucas pessoas evoluem com doenças graves com câncer de pele, exceto o melanoma. O senhor falou da alimentação, né, e também a pessoa deixar de fumar. Qual a importância de uma alimentação saudável na prevenção do câncer? A gente sabe que muita gente perdeu o emprego, as pessoas que conseguiram voltar ao mercado de trabalho estão ganhando menos. A gente sabe que a inflação está aí e os alimentos estão muito caros. Então as pessoas ficam com dificuldade de fazer aquela dieta, né? Com legumes, verduras, né? Qual é a importância de uma alimentação saudável numa época em que a gente não tem dinheiro para comprar um alimento saudável? Bom, a gente sabe, por dado científico, que a gente pode prevenir em torno de 30% a 40% dos cânceres com esses tipos de atitude. Como eu disse, manter atividade física, não ficar sedentário, obviamente, controlar o sobrepeso, a alimentação adequada, e a gente vai se ater um pouquinho a isso, não fumar e não ingerir em excesso bebidas alcoólicas, por exemplo. Na questão da alimentação, nós sabemos que uma alimentação que seja rica em legumes, frutas, verduras, com uma quantidade menor de carne vermelha, que a carne vermelha acaba produzindo algumas substâncias que são tóxicas e agressivas para o organismo. Não é proibir, quer dizer, não está proibido de se comer carne vermelha, né? Mas evitar o excesso de carne vermelha, procurar fazer uma alimentação o mais balanceado possível. E tem nas redes sociais e lá na Fundação também tem dicas de como é que você pode fazer uma alimentação balanceada, saudável, utilizando verduras, legumes que não são os alimentos e nem são os legumes e as verduras mais caras hoje no mercado e que são extremamente nutritivas e que você pode obter entendendo aí esse momento social que a gente passa de crise, disso tudo, né? O senhor falou também da grande incidência de casos, né, de câncer de próstata. Ainda tem aquele mito do homem não querer fazer o exame? Ainda tem, infelizmente ainda existe. Isso já diminuiu muito. Eu podia dizer que hoje isso já melhorou muito com esse importante papel até de vocês todos da imprensa, de mostrar a importância, sensibilizar as populações, os públicos-alvos da importância de fazer os exames preventivos. Então isso já melhorou, mas ainda é um tabu, né? Do homem ter reticência ou não querer submeter o exame de toque retal, procurar urologista, mas é extremamente importante. Às vezes se fixa muito, não tem que fazer o PSA, que é o exame de sangue, é importante, ele ajuda, mas sobretudo isso vale para toda a medicina, em especial para a oncologia, para a parte de câncer. A história clínica bem feita e um exame físico bem feito, que inclui o exame de toque, são fundamentais e dão dados importantíssimos para se pensar, não, isso aqui é uma lesão que é benigna, uma hipertrofia só prostática ou não, que tem uma área que precisa ser investigada e pode ser um câncer. Então é fundamental o exame clínico. Existe ainda esse tabu, mas isso está melhor do que já teve no passado.
Então o senhor está falando aí que a prevenção, né, e o diagnóstico precoces, né, do câncer ainda são preocupações para os médicos, né? A gente viu aí com esses 2 anos de pandemia do coronavírus, muita gente deixou de procurar os médicos, de fazer exames, exatamente por causa do isolamento social. Então muita gente está voltando agora, né, a realizar esses exames. Só acredita que pode ter aumentado o número de casos de pessoas com câncer, né, na próstata, ou então câncer de mama, porque as pessoas deixaram de fazer esses exames nesses 2 anos? Eu não acho que tenha aumentado o número, porque o número ele tem uma tendência de acordo com a idade da população, essas coisas todas. O que pode ter acontecido, certamente aconteceu, é um represamento desses pacientes que acabaram tendo o seu diagnóstico ou estão tendo o seu diagnóstico de uma maneira um pouco mais tardia, o que pode fazer com que a doença se apresente na hora do diagnóstico de uma maneira mais avançada, né? Num estadio mais avançado, onde o tratamento tem menor eficácia e as possibilidades de cura um pouco menor. Nessa época aqui da pandemia, e a gente entende que isso tudo aconteceu de uma decorrência de uma catástrofe sanitária no mundo todo, mas a gente fez um levantamento lá na Fundação e com o número de exames preventivos feitos, por exemplo, tanto ginecológico e de mamografia também, dos preventivos, houve redução em algumas regiões de até 84% do número desses exames, comparando o mesmo período de um ano antes da pandemia com o mesmo período durante a pandemia. Então, obviamente, as doenças estão aí, né? Nada parou, principalmente o câncer. Então, muitos pacientes acabaram postergando exames, acabaram não fazendo, mesmo tendo sintomas, se a gente não pensar só no rastreamento, mas as pessoas tiveram algum sintoma, mas preferiram, obviamente, com medo de contrair a Covid, ficaram em casa. Que a gente gostaria de chamar a atenção para aqueles que deixaram de fazer a sua mamografia, seu Papa Nicolau, procurou seu urologista, que procurem agora, né? Não deixe de fazê-lo, porque aí é um momento bom de dar um diagnóstico precoce e tratar de maneira eficaz e obter altas taxas de cura. Aqui no Rio de Janeiro, qual é o perfil do paciente com câncer? Qual é a idade dele, qual é o sexo? Tem mais homens ou mulheres? E qual é a faixa etária em que o câncer predomina aqui no estado do Rio de Janeiro? O estado do Rio acompanha um pouco a média brasileira, tá? É um pouquinho superior homens do que mulheres, em torno de, vou arredondar os números, 54 versus 46%, mas é mais ou menos meio a meio, né? E a faixa etária, quer dizer, o pico maior é entre 40 e 60 anos. Mas a gente sabe que tem crianças com câncer, embora a proporção seja muito, muito, muito menor, né? E conforme a idade vai passando, existe um volume grande de pacientes que acabam desenvolvendo câncer, mas o pico da doença é nessa faixa etária que eu falei. Agora, doutor Luiz Augusto Maltoni, queria que o senhor aí relembrasse, então, como as pessoas podem ter acesso ao manual dos direitos da pessoa com câncer. Ok, bom, é fácil. Acessa o site da Fundação, se digitar Fundação do Câncer, tudo junto, vai encontrar, ou câncer.org.br. Logo na abertura da página tem lá o ícone para clicar e já baixar a cartilha. Obrigada. Eu conversei com o diretor executivo da Fundação do Câncer, Dr. Luiz Augusto Maltoni. Muito obrigado, um bom dia para o senhor e sucesso aí para a cartilha. Muito obrado, Hermelino. Um prazer falar com vocês. Nós estamos sempre à disposição, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Outro. O Rio em Pauta, com Hermelinda Rita.